noite no Rogério Ceni até agora. Vai correr para a bola, Mirosovic, Rogério Ceni para a bola. Defesa espetacular do Rogério Ceni. Defesa! Essa do Rogério Ceni. O mito certamente já está na história do São Paulo e do futebol mundial. Afinal, além de belas e importantes defesas, Rogério Ceni é o maior goleiro artilheiro de todos os tempos. Mas o capitão São Paulino não ganhou o apelido de mito apenas por ter talento. Os 131 gols marcados ao longo dos 25 anos de carreira vieram acompanhados de muito trabalho e dedicação. Eu chegava mais cedo, normalmente naquele campo lá de baixo, pegava um saco com 20 bolas, barreira móvel ali, 30 minutos com o Tele, na época do Tele ainda, né? Rogério chegou ao São Paulo em 7 de setembro de 1990. Com apenas 17 anos, foi contratado para ocupar o posto de quarto goleiro do clube. Em 92, começou a ser relacionado para alguns jogos do Campeonato Paulista. Naquele mesmo ano, em 20 de agosto, o garoto apareceu pela primeira vez no banco de reservas. Zete ainda era o titular da equipe. Em termos de ídolo, da imagem que tem o clube hoje e o Rogério Ceni, para mim ele tá ali no primeiro lugar. Rogério tinha 20 anos quando começou a bater faltas no centro de treinamento do São Paulo. Foram cerca de 15 mil cobranças antes da primeira oportunidade em um jogo oficial. Eu batia todos os dias, mais ou menos 3 mil faltas por mês, né? Tudo bem menos, porque tem dias que tem jogos, né? Mas foram 6 meses. Eu tiro 30 dias aí, que são os dias que nós não treinamos, o dia que teve jogo, né? Então eu calculo mais ou menos umas 15 mil faltas antes de ter a primeira oportunidade. Foi também aos 20 anos que fez a estreia como profissional no dia 25 de junho de 93 contra o Tenerife da Espanha no torneio Santiago de Compostela. Rogério defendeu um pênalti na vitória do São Paulo por 4-1. Com o time que ficou conhecido como Expressinho, foi campeão da Copa Conmebol de 1994. Mas Rogério só virou mesmo titular do São Paulo com a saída de Zete para o Santos em 96. Desde então, o mito nunca mais deixou a posição. Foram 19 anos de titularidade absoluta. Rogério nasceu em Pato Branco, no Paraná, no dia 22 de janeiro de 1973. Aos 12 anos, mudou-se com a família para Sinop, no Mato Grosso. Meu pai sempre trabalhou com madeira, então no Mato Grosso, para mexer com isso. Meu pai foi em 85, dia 1º de março de 85 eu cheguei em Sinop. E foi em Sinop que o gosto pelos esportes começou a crescer. O futebol quase ficou em segundo plano. Por pouco, Rogério não escolheu as quadras. Eu sempre gostei, a minha grande paixão foram os esportes. Joguei pela seleção do Mato Grosso. Vôlei, era capitão do time da cidade lá, de vôlei. Rogério também trabalhou como bancário entre 1987 e 1990. E foi justamente no banco que o futebol ganhou força. Primeiro como jogador de linha, mas por um acaso do destino, Rogério foi parar no gol. Eu trabalhava no banco e meu chefe era o goleiro. Como é que ia sacar o, né? Aí, um dia o chefe foi numa reunião, não sei aonde, viajou para Cuiabá, não lembro. E eu era o mais jovem, né? E eu jogava na linha. Só que, por respeito aos mais velhos, você tinha que esperar para jogar, né? E aí, um dia faltou o goleiro, né? E entre ficar fora esperando a vaga e jogar no gol, você falou, vai no gol, papai. Eu fui no gol e fechei o gol. Peguei tudo aquele dia, ganhamos o jogo e o time ficou invicto. Não sei quanto, tem 1 ano, 2 anos sem perder. E aí o Sinop Futebol Clube precisava de um goleiro, não tinha tanta condição para trazer goleiro de fora, assim, né? Só que eu fui fazer um teste e o Nilo Neves, que era o treinador, me aprovou. Eu trabalhava no banco à tarde, treinava das 8h30 às 11h30, mais ou menos, futebol, lá quando eu fui aprovado no Sinop. Das 5 às 6h30 eu treinava vôlei no time da cidade e das 7 às 11 eu estudava. Goleiro ou atacante? A dúvida persistia na cabeça do garoto Rogério. O pai, seu Eurides, tentou ajudar. E eu falei para ele, você tem que escolher. Ou joga no gol, ou joga fora do gol, senão não chega a lugar nenhum, né? E não é que mesmo o pai se engana de vez em quando? Defesa! Essa do Rogério Ceni! Defesa! Já com alguns anos de treinamento, o Rogério começou a perceber que poderia ajudar muito mais o São Paulo do que apenas com defesas. E recebeu o aval de outro ídolo tricolor, o técnico Muricy Ramalho, para aí sim tentar fazer o primeiro gol da carreira. No final de 96, o São Paulo foi fazer um amistoso lá contra o Colo-Colo no Chile.
E eu falei, bom, esse é o jogo, porque é jogo amistoso. Na minha preleção as pessoas não entram assim, né? Eu não proíbo, mas as pessoas não vão. Mas nesse jogo tinha um dirigente que entrou na preleção, né? Ele sentou lá atrás, no último, né? E eu comecei a dar a preleção e eu falei, quem vai bater as faltas perto da área, que é falta direta de gol, o Rogério Ceni. Pô, o cara quase caiu da cadeira lá atrás. Eu falei, pô, esse treinador é maluco, cara. Ele começou a bater falta, era impressionante o acerto que ele tinha. Aí eu vi, por exemplo, Nelinho, pra mim foi um dos melhores, né? Rivelino também batia duro na bola, né? Zico, Marcelinho Carioca, também com um grande batedor, né? E pra mim o melhor de todos é o Rogério Ceni, que bate na bola assim. Pra mim, foi o melhor de todos. Mas não foi na primeira tentativa que a bola entrou. Rogério teve de esperar um pouco mais, até o dia 15 de fevereiro de 1997. A primeira o goleiro defendeu contra o Fluminense no Morumbi. Nós vencemos 2-1. E a segunda deu na trave contra o Flamengo, no Maracanã. E a terceira entrou contra o União São João em Araras. Lá vai o goleiro do São Paulo, 0-0. Rogério, do lado, Adnan, Rogério! São Paulo, e é dele, do goleirão Rogério, cobrando muito, mas muito bem a falta. Em 2005, liderou o time na conquista do Paulista, da Libertadores e do Mundial de Clubes. A final contra o Liverpool no Japão foi para muitos a maior atuação de Rogério em toda a carreira. Talvez seja o que mais tenha marcado, porque foi um jogo onde nós conquistamos o título mais importante, né, dos últimos anos para o São Paulo, mais marcante. Nós conseguimos repetir em 92, 93, né, com aquele time fantástico que o São Paulo tinha. Mas outros grandes jogos também aconteceram. Às vezes não em meio a campeonatos e não tão lembrado, mas outras grandes participações aconteceram. Eu lembro desde o meu primeiro título, que foi a Comembol, né, jogando como titular da equipe, que foi um título importantíssimo para que tudo isso tivesse acontecido. 2005 também foi o ano em que Rogério mais marcou gols, 21 no total. Os anos de glória seguiam. O tricampeonato brasileiro conquistado entre 2006 e 2008 colocou Rogério entre os melhores jogadores do mundo. Em 2006, por exemplo, foi eleito o melhor goleiro do Brasileirão. Recebeu ainda o troféu de melhor jogador do campeonato. Foi indicado ao prêmio Bola de Ouro da revista France Football em 2007. O primeiro jogador que atuava na América do Sul a concorrer ao prêmio, mas acabou ficando em 27º lugar. Ainda em 2007, voltou a receber o prêmio de melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Também de craque do Brasileirão e craque da torcida. Rogério entrou 3 vezes na lista dos 10 melhores goleiros do mundo. Em 2005 foi o 9º colocado. Em 2006 ficou na 6ª posição. E em 2007 apareceu em 5º. 2011 se transformou também em mais um ano histórico para o goleiro. No dia 27 de março, Rogério marcou o 100º gol na carreira, justamente contra um dos maiores rivais, o Corinthians. Vai pra bola Rogério Ceni, tentar o 100º gol, vai ser autorizado, pra bola, Rogério tocou, gol! A camisa do tricolor. Pouco mais de 5 meses depois, em 7 de setembro, Ceni fez o 1000º jogo pelo tricolor, na vitória por 2-1 sobre o Atlético Mineiro. E agradeço, acho que é a minha grande fonte de inspiração, o grande orgulho da minha vida, o meu grande ídolo. Meu pai foi quem me trouxe até aqui, na primeira vez que eu andei de avião, há exatos 21 anos atrás. Então eu dedico a ele, porque ele e minha mãe já no céu, né? Cada vez eu tenho certeza que ela assistiu um jogo só aqui em vida, meu. Mas tenho certeza que os outros 999 ela tá lá de cima sempre abençoando. Rogério se tornou ídolo entre os ídolos do futebol brasileiro. Raí, Toninho Cerezo, Serginho Chulapa e Marcos também rendem homenagem ao jogador que mais vezes vestiu a camisa de um mesmo clube. Fui ultrapassado pelo Rogério Ceni, que tem uma história mais longa do que a minha no São Paulo, tem mais conquistas, um jogador também
excepcional. Eu acho que eu conheço esse jogador. Esse é aquele atacante do São Paulo. Uma história que esse cara tem dentro do São Paulo, né? É uma lição de amor pelo que faz e um amor pelo clube. Eu gosto de ver o Rogério jogando também, né? Então ele também é um ídolo para mim. O goleiro recebeu 3 certificados do Guinness, o livro dos recordes, como jogador que mais vezes atuou por um mesmo time, jogador que mais vezes entrou em campo como capitão e o maior vencedor de partidas na história do futebol jogando pela mesma equipe. Rogério Ceni defendeu o São Paulo em 1.236 partidas, marcou 131 gols. De São Paulo, Fábio França, Band News FM, em 20 minutos, tudo pode mudar.